Boa noite. Você sabia que o Brasil é a segunda nação negra do mundo, atrás apenas da Nigéria, na África? Pois é, neste vasto país, há estados onde a condição negra é visível e majoritária. Mas também há outros onde essa população é quase inexistente e invisível. Quase invisível também na comunicação. Apesar de tantas políticas públicas voltadas para os negros, o padrão europeu ainda é dominante na mídia brasileira. Até quando? O negro na mídia é o tema do programa de hoje, dentro da programação especial que a Rede Minas preparou para o mês da consciência negra. O Brasil tem hoje uma população estimada em 1.170.000 quilombolas, os descendentes de escravos negros. A maior parte vive no Nordeste. Segundo a Secretaria Especial de Promoção da Igualdade Racial, existem 1.948 comunidades reconhecidas, sendo que 1.834 delas já foram certificadas pela Fundação Palmares, uma instituição vinculada ao Ministério da Cultura, que tem a finalidade de preservar a cultura afro-brasileira. Por mais de 300 anos, cerca de 5 milhões de negros foram trazidos da África para o Brasil. Seus descendentes contribuíram para a cultura brasileira, principalmente por temas que envolviam a raça. Na reportagem de Neiriberto Moreira, você vai ver por que a cultura afro insiste em estar presente na mídia. Os escritores Tobias Barreto, Machado de Assis, Lima Barreto, o poeta simbolista Cruz e Souza, o músico Pixinguinha e muitos outros tornaram essa cultura mais popular. Pensando em como preservar o potencial afro-brasileiro, o professor José Eustáquio, da Universidade Estadual de Minas Gerais, UENG, desenvolve várias pesquisas. Uma delas com a comunidade quilombola do município de Berilo, no Vale do Jequitinhonha. A cultura negra, ela fortalece e reaviva essa dimensão da tecnologia, porque ela passa também a incorporar esses novos padrões e reestruturar a própria cultura e a própria mídia. Outros quilombos modernos que atravessaram séculos, como a comunidade dos Arturos, com sede em Contagem, na região metropolitana de BH, fazem parte de projetos acadêmicos da Universidade Federal de Minas Gerais. A gente precisa de mais material que diga respeito à maneira como eles são, o que vem a ser esse saber que parte deles, né? E não apenas como um conteúdo que você inclua numa forma anterior. Também em Contagem, nasceu o jornal Afrodescendente. Ele circulou pelo país até 2011. A mídia convencional, ela mostra o básico. Ela mostra o básico, não mostra as questões alternativas, as conquistas alternativas, né? Quais são as políticas públicas que foram adotadas nos últimos anos para a comunidade negra, né? Então, não mostra. Então, a mídia alternativa, ela veio para mostrar esse outro lado. A influência dos negros na música inspira o videodocumentarista Tomás Amaral, que, embalado pelo ritmo soul, iniciou uma pesquisa sobre as décadas de 70 e 80 e ainda dos encontros atuais de dança, como os realizados no Quarteirão do Soul, no centro de BH. A gente tentou fazer um trabalho, um vídeo independente, um trabalho de memória, né, com esses dançarinos. O site Cultinê é um acervo aberto a todos e tem como objetivo disseminar grandes momentos da cultura afro-brasileira. O Cultinê é um acervo, né, digital em que se utiliza a plataforma web, né, para disponibilizar esses vídeos. A maioria desse material nós conseguimos resgatar cerca de 90%, passando de VHS para VHS em 2001. A Universidade Federal Fluminense, esse material todo vai ser classificado e vai ser disponibilizado, né, para a área acadêmica, porque tem muita gente fazendo pesquisa sobre esses temas e é um material riquíssimo, né? Algumas determinações ainda revelam que as discussões sobre o papel do negro na mídia ainda requer atenção, como o recente comunicado do Ministério da Cultura, com anúncios sobre editais para beneficiar produtores e criadores negros. Nós temos que tomar cuidado com os excessos, às vezes, de protecionismo, porque senão, às vezes, um branco que tem uma origem negra acaba sendo discriminado porque ele agora é branco, então não vai ter direito a uma compensação
socioeconômica cultural qualquer de uma regra dessas de cota, por exemplo, porque ele é branco, ele não é negro, ele já mudou a sua cor de pele, mas tem uma origem racial que sofreu todo um prejuízo do desenvolvimento socioeconômico cultural. E para falar mais a respeito, eu converso com a jornalista Etel Correia e com o professor Alessir Carvalho. Etel é graduada em Comunicação Social pela UniBH, com pós-graduação em Gestão Empresarial pela Fundação Douglas Andreani. Foi repórter da TV Band Minas, da TV Betim, TV Record e Rede Super, Canal 23. Hoje é repórter da TV Alterosa. Alessir é professor e pesquisador na área de mídia e educação na Universidade do Estado de Minas Gerais, a UENG. Coordena o Núcleo de Estudos em Pesquisas e Comunicação e Tecnologia nos campos da mídia, educação e design. Boa noite, muito obrigado por estarem aqui no Rede Mídia. Boa noite. Etel, as recentes transformações na sociedade, sobretudo por causa de pressão de movimentos negros por políticas sociais, têm estimulado pequenas mudanças na mídia. Essas mudanças já são sentidas pelos profissionais? Olha, as mudanças elas vêm acontecendo há muito tempo, por pressão sim, mas também pela luta daqueles que como a gente, acreditam e sempre acreditaram que poderiam realizar um sonho, né? Eu costumo contar uma história que quando eu era pequena, bem pequena ainda sou, né? Mas quando eu era menina e eu via na televisão a Glória Maria, do Fantástico, eu me espelhava nela, né? E eu olhava para ela e via que era uma negra que os padrões de beleza dela não eram compatíveis com aqueles que eu via na TV, né? Ela não era loura, dos olhos azuis, né? Ela não tinha a aparência das outras repórteres que eu via, e nela eu via a possibilidade de ser o que eu sou hoje, né? Uma repórter de televisão, né? Poderia ser repórter de mídia impressa, né, de rádio, mas escolhi a televisão, né? Escolhi a televisão com muita luta pessoal, né? Sem nenhum conchavo, sem nenhum padrinho, a gente conseguiu estar onde a gente está. Então, eu acredito que a luta dos movimentos sociais, ela é e sempre foi importante, porque houve uma pressão grande, né, sobre os governos. Hoje, por exemplo, a gente tem aqui em Minas a Lei 10.639, que é uma lei que garante que a história do negro esteja nas escolas, né, que garante alguns direitos. Então, que se conheça a história do negro, é obrigatório, né, ter projetos na escola, que se fale dessa cultura negra, não como aquela cultura dos escravos, mas como a cultura daqueles que trouxeram, que contribuíram para o país ser o que é hoje, né? Então, acho que esses grupos sociais, né, os movimentos negros, eles contribuíram muito para isso, pressionaram muito. Agora, a nossa força também, a nossa luta, ela é fundamental para isso, porque não adianta existirem leis se nós não fizermos que elas aconteçam. A partir do momento, né, que esse movimento vai ganhando um corpo, né, frente às tecnologias digitais disponíveis, né, a partir dos blogs, né, das mensagens que são publicadas via redes sociais, à medida que as pessoas vão fazendo a sua reivindicação, né, a população negra vai aos poucos sendo reconhecida e vai ganhando esse espaço. Então, essa exposição vai se ampliando, né, gradativamente, chegando então nesses espaços das mídias convencionais. As redes sociais, então, têm um papel fundamental, professor, nessa divulgação e ampliação desse mercado? Certamente. Haja vista, né, o momento atual, né, o cenário onde nós presenciamos a exposição de figuras, né, de personalidades, né, haja vista, por exemplo, a exposição recente do juiz Joaquim Barbosa, né, que ganhou aí uma exposição ampla. Grandes nomes aí, né, de pessoas negras, né, que estão colocadas, né, como você colocou, Joaquim Barbosa, que está sendo considerado o Batman, o justiceiro, né, e é um homem negro, né, que está encarando. Eu acho que um homem que, por ter lutado a vida inteira, talvez contra os preconceitos mesmo, consegue agora se posicionar de uma forma tão firme como ele se posiciona, enfrentando até um Lewandowski que claramente, às vezes, antagoniza com ele, né? Além dele, nós temos aí, fora do país, Barack Obama, né, que se tornou um símbolo também. Então, eu acredito que hoje há muitos negros de destaque, mas todos vêm de uma luta muito grande. Se você pegar a história de Barack Obama, por exemplo, você vai ver toda a trajetória dele, toda a luta que ele teve juntamente com Michelle,
né, que vem amparando, mas ele teve condições, assim como com Joaquim Barbosa, de estudar, porque a educação ela é fundamental. Ela é fundamental. Não adianta eu, Etel Correia, querer ser jornalista se eu não estudar. Se eu for só até a quarta, se eu tivesse ido somente até a quarta série, eu não teria conseguido isso, né? Então, acho que a educação é fundamental. Agora, no nosso país, as leis têm garantido muito isso. A gente tem leis que hoje obrigam que haja uma cota de negros na propaganda, na publicidade. Porque até outro dia não tinha negro na publicidade. O dia que eu vi um negro na propaganda de um banco, um grande banco, eu fiquei assim, poxa vida, sabe? Então, são conquistas que vêm junto com leis também. Quer dizer, existem pessoas que estão trabalhando para que essa exposição ela seja feita. Mas, infelizmente, por enquanto, às vezes a gente ainda tem que obrigar que essa exposição aconteça. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar dessa consciência negra e os outros caminhos para se progredir e ter mais empregos, especialmente na mídia, que é o nosso tema do programa. Já depois do intervalo, a gente volta em um instante. As notícias da comunicação e do marketing você confere agora com Guilherme Guerra. Olá, quando falamos em consciência negra e publicidade, não podemos deixar de mencionar as memoráveis campanhas da marca Benetton, cujo slogan é United Colors, que faz alusão de união das raças através das cores. De fato, a partir da contratação do fotógrafo Olivieri Toscani, que trabalhou na empresa entre 1982 e 2000, a empresa tem optado por uma estratégia de comunicação onde os grandes temas, e não as roupas, assumem o papel principal. Considerando o caráter multinacional da empresa, o sentido publicitário de tal campanha parece apontar para uma preocupação com a universalização. Essa universalização revela-se na utilização de modelos de diferentes origens raciais e étnicas, como que desejando abranger todas as cores. De repente, esse mundo multicolorido dá lugar a um jogo de contrastes entre o branco e o preto, envolvendo pessoas, roupas e objetos. As vendas da Benetton aumentaram, mas as estratégias de publicidade da empresa fundada por Luciano Benetton em 1965, na Itália, têm causado enormes polêmicas. Como não lembrar daquela campanha onde uma criança loura está abraçada a uma outra negra, numa clara simbologia cristã do anjinho barroco e do diabinho? E voltamos a conversar com a jornalista Etel Correia e com o professor Alessir Carvalho. Professor, os negros não se enxergam na mídia e são pouco retratados. Uma amostra disso, uma prova disso, uma constatação, é uma pesquisa em 3 jornais de Santa Catarina que mostra que os negros aparecem em 9,3% das fotos, apenas 9,3% das fotos de todos esses jornais. Isso comprova uma contribuição mínima para uma democracia na mídia? Sim, de fato, ao longo dos anos, né, tem se percebido essa exposição reduzida, né, e às vezes até estereotipada sobre a exposição, né, a apresentação da cultura, né, da apresentação da população negra na mídia. E tem se percebido, né, que além dessa constatação, né, de que às vezes o negro ele tem pouca exposição, né, da sua cultura, né, da sua exposição, tanto nas suas atividades, né, na sua relação social. Da mesma forma, a gente também tem se percebido que, às vezes, a mídia, promove uma sensação de que isso é compensado. Às vezes, né, ocorre que o negro ele passa a ser protagonista de um seriado, passa a ser protagonista de um determinado filme, né, uma telenovela, porém que essa telenovela, às vezes, ele retrata o trabalho do negro como empregado doméstico. Às vezes retrata, por exemplo, o negro trazendo, então, o contexto, né, o enredo da escravidão, por exemplo, né? Então, às vezes, ele é protagonista, mas o contexto onde ele é apresentado ainda traz aquela carga estereotipada. E aí essa redução, né, da própria exposição é o que realmente traz esse aspecto conflituoso. Será que, de fato, ele está sendo pouco exposto ou realmente traz essa sensação ainda com uma carga estereotipada, né, um conceito ainda prejudicado sobre essa exposição? Como é que está na publicidade, o negro na publicidade? Como é que vocês enxergam isso hoje?
Eu vejo que houve um aumento, como eu coloquei há pouco, houve um aumento, mas por causa da obrigatoriedade. Existe, eu não vou saber dizer qual é a lei, mas existe uma determinação, né, de que X% da publicidade tem que ter participação de negros. Isso é lei hoje no país. Então, tanto assim que a prefeitura mesmo, ela tem várias propagandas com negros, né? A gente vê aí propagandas de bancos federais com negros participando. Isso não foi algo espontâneo dessas organizações, infelizmente. É algo que foi obrigado. Então, nós temos, em alguns momentos, em algumas situações, nós temos pessoas de destaque, como modelos, né, como atrizes, que são colocadas, inseridas na publicidade, mas porque já tem uma afirmação no mercado. Mas isso é o mínimo, né? Então, por exemplo, quem a gente vê em propagandas institucionais que seja negro, a não ser de prefeitura ou de bancos federais, você não vê. Você não vê uma empresa grande que coloca, você entendeu? É muito raro. Não vou dizer que não vê, vou dizer que é muito raro. Então, aqueles que colocam, eles são até muito bem vistos pela comunidade negra, né? Porque a gente passa a perceber aquela empresa como uma empresa que não é preconceituosa, não é racista, né? Não vou nem usar preconceito, preconceito você tem de várias formas, né? Mas que não é racista. O que o mercado não entende ainda é que o negro tem um potencial consumidor muito alto, porque o negro, como você mesmo colocou, o negro, ele é maioria no país. É claro que, infelizmente, nós não somos maioria dentro do mercado, digamos assim, não somos maioria entre aqueles que têm maiores salários, né? Hoje, uma pesquisa do DIEESE, que foi publicada há pouco, ela revelou isso. A colocação do negro no mercado melhorou. Há menos negros desempregados hoje, há menos negros desempregados, mas continua a ter muito negro no serviço doméstico, em obras. Por que aumentou? Tem muita construção civil aí. Vai lá no campo de obra. Tem branco? Tem branco, mas tem muito negro. 10% das mulheres negras empregadas hoje são empregadas domésticas ainda, né? Então, o mercado de trabalho, ele ainda reflete isso, né? Infelizmente, ele ainda reflete isso. As publicações voltadas para os negros são raras no Brasil. A mais destacada, a mais conhecida é a revista Raça Brasil. Tem mercado para crescer? Com certeza. A Raça Brasil é uma revista muito bacana, a Raça Brasil que fez muito sucesso. Está no mercado há mais de 10 anos, né? Eu mesma fui uma das primeiras colaboradoras da Raça Brasil aqui. Eu estava no jornal O Tempo, que foi meu primeiro emprego, na verdade, na mídia, né? Então, eu fiz aquele concurso para a Foca, quando o jornal foi lançado, e eu estava lá quando lançaram, inclusive, um suplemento da Raça Minas. E eu fazia colaboração para a revista naquela época. Ela, durante um tempo, ela parou de circular e depois ela voltou com toda a força, né? E você pode ver que você chega às bancas e ela rapidamente, essa revista sai, né? Então, as publicações voltadas para o público negro, elas têm sim saída, os produtos voltados para o nosso público, para nós, né? Eu comentava há pouco antes de entrar aqui que os produtos que eu compro para minha pele são importados. A minha maquiagem é importada. Não é porque eu queira gastar, não, viu, gente? Porque não dá para ficar gastando, senão o salário de repórter não é esse, não. Depois eu conto para vocês, né? Mas, assim, você tem que trazer de fora, porque o brasileiro não entendeu ainda que nós somos um potencial de venda, um potencial de mercado muito grande, sabe? Para comprar a minha roupa para trabalhar, eu vou numa loja que tem cores que muitas vezes não ficam boas para mim. E aí a nossa produtora de moda fica rodando aqui, rodando ali, para tentar encontrar cores que fiquem melhor para a gente, dentro daquilo que a emissora quer, que a gente mostre, que a gente apresente. Então, é preciso entender que existe um mercado consumidor potencial. Assim como existe um mercado consumidor potencial de produtos materiais, existe esse filosófico, que é o da publicação, que é o do programa. Nós tínhamos aqui na Rede Minas mesmo, a Rede Minas foi um dos locais que teve uma das primeiras apresentadoras, que foi a Miriam Moreira, né? Ela é apresentadora. Antes dela, eu me lembro na Globo, da Maria Helena Santos, né? Mas são poucos nomes que a gente lembra. A gente vai ter que ir contando nos dedos para ver, principalmente o apresentador. O Heraldo Pereira apresenta o Jornal Nacional, foi um marco, né? Eles fizeram toda uma produção para ele apresentar o Jornal Nacional e também abriu um espaço interessante. Repórter de rede negro. Vamos contar quantos tem? São pouquíssimos. Temos Leide Silva, temos o Heraldo, que foi repórter, né, que está apresentador agora. Temos pouquíssimos, sabe? Então, existe
algo subliminar, né? A gente não vai dizer que tem um preconceito escancarado, mas algo subliminar, sabe? Então, eu tenho 10 repórteres brancos, mas eu preciso ter um negro, ou eu posso ter um negro, que é para eu não ser uma emissora racista. O censo 2. Pois não, professor. É tanto a questão da publicidade, né, Theo? A questão também, por exemplo, quando raramente você vê uma criança negra fazendo propaganda de um produto, né? Para pele? Para pele infantil, né? Pele de negro não precisa? Raramente você vê, por exemplo, um executivo, né, fazendo propaganda de um carro, né, de um veículo, de um lançamento de um veículo, de um executivo que, de repente, é o que corresponderia, né, à aquisição daquele produto. Porém, da mesma forma, né, também há que se pensar sobre a exposição do negro voltada para a publicidade, né, com foco, né, com olhar mais mercadológico, também pode ter um efeito contrário também. Então, assim, é preciso também ter essa atenção, né, sobre do ponto de vista da lógica, né, daquelas discussões, né, da comunicação de massa traz sobre o ponto de vista da exposição, né, do mercado, né, a vulnerabilidade, né, da manipulação. Mas eu acho que tem que se valorizar o efeito psicológico. É burrice o empresário que hoje não olha isso. Por exemplo, se eu vejo uma negra na televisão, usando roupas de X loja, né, eu vou falar, poxa, nessa loja tem roupa para mim, não é? Exato. Se eu vejo uma propaganda de carro com aquele público, eu vou querer valorizar, porque eu falo, poxa, ele valorizou a minha raça. Essa é a forma que eu penso. Exato. E um empresário nosso, infelizmente, não pensa assim. Realmente retratar, né, trazer uma identidade para se construir uma representação social equivalente, né, ao que a população corresponde. O Brasil é totalmente diferente, por exemplo, dos Estados Unidos. A gente vê na TV a cabo, você vê programas feitos totalmente com negros. E isso não quer dizer que eles tenham uma postura segregacionista. Quer dizer que eles entendem que tem um mercado, que as pessoas querem se ver na tela, né? Dentro dessa lei 10.639, que é trabalhada nas escolas, isso é muito mostrado. A publicidade, de forma que, como que o negro se vê, né? Quer dizer, o negro muitas vezes ele se vê como o bandido na foto, não é? Se você colocar ali um negro e um branco e falar quem é o bandido desse crime, vai apontar o negro. Vai apontar o negro, infelizmente. Por quê? Porque existe essa questão de que a maior parte dos negros está na periferia da vida, na criminalidade. Existe, infelizmente, essa colocação aí. Então, é preciso quebrar. É preciso quebrar esses estereótipos. É preciso mostrar que nós, negros, somos pessoas tão boas, tão inteligentes, tão capazes quanto os brancos. A gente consegue colocar isso, mas eu quero que aquela criança lá no morro entenda que ela pode ter acesso àquilo que a gente tem. Theo, as redações estão preparadas para cobrir esse universo dos negros? Tem profissional já capacitado e que enxerga a coisa da forma que você está colocando? Eu acho que falta. Eu acho que falta, porque as pessoas, principalmente, infelizmente, a pessoa que tem a pele clara, que não tem uma ascendência negra, ela imagina o quê? Ela não sente o que a gente sente. Ela pensa o seguinte, estamos fazendo preconceito ao contrário, racismo ao contrário. Se eu colocar mais um negro aqui, eu estou fazendo racismo e tal. Não é verdade, você entendeu? Não é verdade. Então, assim, alguns assuntos que não são discutidos, eles não são discutidos porque as pessoas acreditam que se discutirem aquilo, estão levando o racismo, né, colocando o racismo. Não é verdade. Existe o racismo, sim, e muitas vezes, como eu já falei, na maioria das vezes ele é subliminar, né? Então, se nós temos um negro competente, um branco competente na redação, o branco competente vai ocupar o lugar. Infelizmente, isso não é regra, isso é algo que acontece, né? Então, eu acho que a gente não pode ser hipócrita e dizer que não existe, né? Eu sei, eu estou há 16 anos no jornalismo, né, com muita luta, e às vezes eu fico pensando assim, quanto tempo eu vou durar? Não por falta de competência, porque eu acredito no meu trabalho e acho que as pessoas que me contratam sabem disso e acreditam nisso também, mas porque o nosso mercado é um mercado que ele estabelece padrões de beleza, de idade, de várias coisas, né? E que a gente vai lutando para derrubar essas coisas. Nós temos aí uma Sandra Passarinho na Rede Globo, que já poderia estar aposentada há muito tempo, mas a competência a mantém ali. Agora, no caso, nós que somos negros, nós temos que ser competentes
ousados e contar com a sorte. Professora Alessi, muito obrigado pela entrevista. Etel, muito obrigado pela participação na Rede Mídia. Obrigada. Muito obrigado. O Rede Mídia fica por aqui. Voltamos no próximo sábado, às 9h30 da noite. Se você quiser rever este programa, é só visitar a nossa página no YouTube. Anote o caminho, youtube.com/RedeMídiaTV. Deixe também sua sugestão na nossa fanpage, facebook.com/RedeMídia. E encerramos o programa de hoje com um trecho de um vídeo feito a pedido do Unicef Brasil, que trata da discriminação racial. Um ótimo domingo. Foram usadas as cores de muitos continentes para pintar o brasileiro. As cores da África, as cores da Europa, as cores das Américas, as cores da Ásia. A combinação entre elas gerou infinitas identidades, culturas e sotaques dentro de um único país, o Brasil. Mas se a nossa diversidade é uma riqueza, por que ainda somos desiguais nas oportunidades? Se a nossa diversidade deve ser celebrada, por que crianças que nascem diferentes não têm direitos iguais? Veja e responda. Qual sorriso é mais bonito? Qual olhar é mais digno? Qual amor é maior? Qual vida vale mais? Alguma vida vale menos?